o meu boa noite a todos, seguidores do grupo Biografias Bambuiense, no nosso grupo no Facebook, nosso canal no YouTube e nosso perfil no Instagram. Nosso assunto de hoje é sobre uma importante conquista para a nossa cidade, que aconteceu pouco tempo depois da emancipação política, que foi a instalação da comarca de Bambuí. Até então, Bambuí pertencia à comarca de Formiga e depois, por um curto período, passou a pertencer à comarca de Piuí. Em 13 de novembro de 1891, a Lei Estadual número 11 criou a comarca de Bambuí, mas ela só foi instalada 5 meses depois, foi instalada no dia 2 de abril de 1892, portanto, há 132 anos, que foi instalada a comarca em Bambuí. O primeiro juiz de direito indicado foi o Dr. Camilo Soares de Moura Filho. Até então, como a gente disse, a cabeça da comarca era Piuí. Até 1883, Bambuí pertencia à comarca do Rio Grande, que a cabeça da comarca era lá em Formiga. Entre 1883 e 1891, Bambuí passou para a comarca de Piuí. A comarca esteve ativa a comarca de Bambuí esteve ativa até 1904, quando o titular, que era o juiz Dr. João Lima Rodrigues, ele foi arrancado à força do comando da comarca, como a gente vai ver em seguida, Por causa desse fato, a comarca teria sido suspensa, teoricamente por 11 anos, mas que, na verdade, foram 23 anos de suspensão. Foi um ato violento, patrocinado e executado por cidadãos daqui de Bambuí, um fato inédito, o juiz não agradava alguns grandalhões aí da época e eles resolveram fazer esse ato de violência, tiraram o juiz à força da comarca. Com a suspensão da comarca, até mesmo no tempo que Bambuí era uma vila, arraial e vila, e antes da instalação da Estrada de Ferro, Goiás, em 1910, ao povo em geral que buscava a justiça havia muita dificuldade para deslocar-se até a cabeça da comarca que ficava em Formiga. Eram noites e mais noites cavalgando, para fazer petições, participar de audiências, prestar depoimento e tudo referente aí à justiça, A cabeça da comarca era Formiga, o meio de transporte que havia era ou a cavalo, ou carro de boi, ou através de uma carroça, uma charrete, O pessoal tinha que fazer esse percurso aí que geralmente demorava 3 dias para ir, 3 dias para voltar. Tudo era muito difícil, principalmente para as mulheres, Com a chegada da ferrovia, a situação melhorou bastante, pois em apenas 3 horas de viagem fazia-se o percurso Bambuí-Formiga e vice-versa. O que era 3 dias de viagem a cavalo, passou a ser 3 dias de viagem de trem, 3 horas de viagem de trem, através da Estrada de Ferro Goiás. A gente tem aqui uma foto, uma foto mais antiga que a gente tem, do Tribunal do Júri, A Emily vai estar mostrando aí para vocês aí, essa foto. Essa foto foi feita lá na Cadeia Velha. O primeiro Tribunal de Júri funcionou naquele local, num prédio anterior à Cadeia Velha, e essa foto aí já foi feita na Cadeia Velha. Dá para ver aí o crucifixo, tem um crucifixo aí que ele continua lá no salão do júri, do Fórum de Bambuí. Está lá, precisava até de ser tombado esse crucifixo, que tem muita história, que faz parte aí da comarca de Bambuí. Em 2 de janeiro de 1927, depois da suspensão, foi reinstalada a comarca de Bambuí.
ela tinha sido restabelecida em 18 de novembro de 1915, pela Lei Estadual número 663, e também a Lei 912, de 1925. Mas a reinstalação só aconteceu 12 anos após essa primeira lei. De 1904 até 1904 foi quando tiraram o juiz, né? O episódio chamado Tiraram o Juiz na Égua, né? Que está registrado no meu livro, né? Então, de 1904, que é com a retirada do Dr. João Lima Rodrigues, até 1927, Bambuí deixou de ser comarca e voltou à condição aí de distrito, né? Esse episódio está lá no meu livro, Bambuí nas Trilhas da Picada de Goiás, na página 259, com o título Tiraram o Juiz na Égua. Foi assim que retiraram à força, né, o Dr. João Lima Rodrigues, e por isso a nossa comarca ficou suspensa. Ela só retornou, então, em 1927, com a posse do Dr. Antônio Gomes de Almeida. Durante esse tempo, Bambuí esteve ligado à comarca de Formiga. O jornal O Farol, número 3, do dia 9 de janeiro de 1927, ele publicou essa importante notícia de reinstalação. Abre aspas. A Agari, né, no caso aí a plataforma lá, a coberta da estação, foi recebido por um crescido número de bambuienses, notando-se a presença de todos os membros do foro, dos senhores presidente e vice-presidente da Câmara, que na época, no caso, era o presidente coronel Florentino Castelar de Magalhães, e o vice-presidente, o Amazile Silva. Ambos a gente já biografou aqui no nosso grupo. E de todos os vereadores da época, né, de 1927, comerciantes, industriais, fazendeiros, etc. Tocaram, ao entrar o comboio na chave, né? Isso aí significa que tinha um desvio, né? Chamava de chave. Na hora que o trem chegou, aí estão usando o termo trem, que é usado em Portugal, né? Comboio. Quando o comboio chegou na chave, continuando aí o texto do jornal O Época, as duas corporações musicais da cidade apresentaram, né? Fizeram a sua apresentação, tocaram. Depois dos cumprimentos de boas-vindas, formou-se um préstito seguido pelas duas corporações musicais, né? A banda Nossa Senhora da Conceição e a banda Santa Cecília, que eram as duas bandas que nós tínhamos aqui em Bambuí. O pessoal desceu e as duas bandas foi tocando atrás, né, da multidão. E no meio de vivas e fogos de artifício, dirigiu-se para o Brasil Hotel, o doutor, onde hospedou-se, né, o doutor Antônio Gomes de Almeida, que foi o juiz que participou aqui, que veio para a reinstalação da comarca. Foi um alívio, né? Uma alegria para todos, porque apesar de ter o transporte, era muito difícil ainda, né? Ter que ir em Formiga para resolver as questões judiciais, né? Sendo que aqui já havia aqui a comarca que foi suspensa por causa do ato violento que a gente falou aí. Em uma audiência no fórum, no dia 7 de outubro de 1926, Antero Torres pede que seja registrado seu protesto contra o vice-presidente da Câmara, Amazile Silva, que dirigiu-se à Secretaria do Governo de Minas Gerais, afirmando que o Antero era contra a reinstalação da comarca, porque trazia debaixo, ainda abre aspas, né? Porque trazia debaixo do seu mando o juiz municipal, o doutor Antônio Maria Moreira Guimarães, fecha aspas, né? Essa matéria a gente encontrou lá no livro de protocolos de audiência do primeiro ofício, né? Então aí, esse caso é interessante, que o Antero foi injustamente acusado de ter sido ele o causador da retirada
do juiz, né? E depois também acusado de atrapalhar, né? De impedir a reinstalação da comarca. Apesar de ter deixado de ser comarca, algumas causas eram resolvidas no distrito, né? Que tinha o juiz municipal como autoridade. Na época aí existia essa figura, né? Do juiz municipal, além do juiz de paz, existia também o juiz municipal que resolvia algumas pequenas causas, né? Acima do juiz de paz e abaixo do juiz de direito. No livro de protocolos de audiências lá do cartório do primeiro ofício, que a gente descobriu nas nossas pesquisas lá, há a inscrição de uma ata com a reinstalação da comarca de Bambuí. Nessa época aí, principalmente anterior a 1904, logo depois da instalação da nossa comarca, poucos eram os bacharéis, né, em direito, os advogados formados, né, com curso superior. Nos primórdios aí da nossa comarca, a maioria dos eram os chamados advogados licenciados. Eles recebiam conseguia, né, no Tribunal de Relação, que era o Tribunal Regional Estadual, chamava Tribunal da Relação. Eles conseguiam lá uma licença, né, temporária para advogar em determinada comarca. Aqui a gente, aqui em Bambuí, como era o caso, né, a gente tinha aqui o Antero Torres, que não era formado, mas era considerado advogado, o Venâncio José de Castro, né, que também era um desses chamados advogado licenciado, né, Venâncio José de Castro, pai do senhor Juarez José de Castro, que foi presidente da Câmara. E também a gente tinha os irmãos, né, João e José Bahia da Rocha, e outros, né, que pegavam a licença e poderia advogar como se fosse um advogado formado. Isso, na época, era muito comum, porque não existia advogados suficientes formados para atender todas as demandas de todas as paróquias. Aí criou-se, então, essa figura, né, do advogado licenciado. O primeiro juiz de direito da comarca, veja só essa curiosidade, o doutor Camilo Soares de Moura Lima, ele era irmão do presidente de Minas Gerais, na época o governador chamava presidente, o Raul Soares, ele era irmão dele. Raul Soares faleceu em 1924. Esse ilustre presidente, né, governador, ele esteve aqui em Bambuí em 1893, visitando então o irmão, né, juiz de direito. Ele, o Raul Soares, foi o primeiro governador a visitar Bambuí em 1893. Deve ter demorado um tempo enorme para fazer uma viagem de Ouro Preto até Bambuí, a cavalo, né, para visitar o irmão, né, juiz aqui da comarca, né, que instalou, foi o primeiro juiz aqui da comarca de Bambuí. Ele era irmão, então, do governador de Minas, Raul Soares, uma pessoa importante, uma figura importante, que faz parte da história de Bambuí, e o irmão dele, né, importante na história de Minas Gerais. Então, era isso que a gente tinha para hoje, né, sobre a história da reinstalação da comarca de Bambuí, da instalação e depois da reinstalação da comarca, que está aí ativa há 132 anos. Cogita-se agora de abrir uma segunda vara, né? Existe toda uma polêmica aí com relação ao local escolhido pela prefeitura para instalar, que seria lá dentro do Parque de Exposição, e há alguns sócios muito insatisfeitos com essa desapropriação e estão contestando na justiça essa localização do fórum. Mais uma vez, a gente espera que haja bom senso das partes envolvidas, que seja escolhido um local apropriado para a instalação
do novo fórum para comportar a primeira e a segunda vara da Justiça aqui em Bambuí. Na quarta-feira, a gente volta, então, com mais um entrevistado no nosso canal Biografias Bambuiense. A gente espera vocês na quarta-feira para mais essa entrevista. Até lá e um abraço a todos.